Olá pessoal, hoje vamos conversar sobre um assunto polêmico. Vamos falar sobre as empresas petroleiras estatais. Pra vocês terem uma ideia dessa polêmica, basta vocês consultarem o próprio material disponível para leitura de vocês. Eu disponibilizei um documento do Banco Mundial sobre o assunto. O Banco Mundial, como vocês sabem, ele é dominado pelas grandes potências econômicas capitalistas, especialmente pelos Estados Unidos, que indica o seu presidente, e supervisiona a linha da sua atuação. Vocês têm aí no Moodle, que eu postei, um texto bastante interessante, muito informativo e que ao mesmo tempo reflete muito claramente as posições do Banco Mundial em relação ao assunto. E vocês têm acesso a todo o material que eu produzi, especialmente o livro Energia e Relações Internacionais, que tem uma visão bastante diferente, crítica, em relação às posições liberais, ultraliberais muitas vezes, defendidas pelo Banco Mundial. Mas vamos lá, vamos conversar sobre as empresas petroleiras internacionais, empresas que são conhecidas no meio, entre os estudiosos, entre os executivos, entre os especialistas na área de petróleo, pela abreviação em inglês NOx. NOx significa National Oil Companies, companhias de petróleo nacionais. NOx que se contrapõe às famosas IOCs, International Oil Companies, as grandes multinacionais do petróleo, e também vocês vão ver essa expressão no texto do Banco Mundial, as chamadas POCs, Private Owned Companies, ok? Então vamos lá, pegar aqui as minhas anotações, falar sobre nacionalismo petroleiro e as NOCs. As NOCs, elas, é preciso a gente começar assinalando aí uma nuance. As NOCs são empresas petroleiras sob controle estatal. Por que eu estou enfatizando a palavra controle? Porque nem sempre, aliás, em muitos casos, grande parte dos casos, as NOCs são, no que diz respeito à propriedade, companhias de economia mista, ou seja, a propriedade da empresa, da companhia, pertence em parte ao Estado e em parte a acionistas privados. O que garante o caráter delas de estatais ou nacionais é o fato de que o poder de decisão, em última instância, está nas mãos do Estado. É o caso da nossa Petrobras, entre muitas outras espalhadas pelo mundo. A Petrobras é uma empresa em que cerca de 50% das ações são privadas, outras 50% pertencem ao Estado brasileiro, são controladas pela União de diferentes formas, mas o poder de decisão sobre a empresa, que é exercido pelo presidente e pelos membros do conselho diretor, esse poder está nas mãos do Poder Executivo, no Brasil dos Ministérios das Minas e Energia e, em última instância, do Presidente da República. Porém, essa presença significativa de capital privado nas NOCs traz algumas implicações do ponto de vista da governança dessas empresas. Uma empresa de controle estatal petrolífera com participação de capital privado, ela vai ter que levar em conta os interesses também desses acionistas, que não vão ser sempre os mesmos interesses do Estado controlador da empresa. As NOCs, elas são um ator central na economia política internacional da energia já há muitas décadas,
né, desde os anos 60, pelo menos, né, e elas controlam grande parte da produção e das reservas de petróleo no mundo. Um dado que eu tenho aqui de 2010 dá conta de que 85% das reservas mundiais de petróleo pertencem a empresas petrolíferas estatais. Eu acredito que hoje em dia já não seja mais 85%, essa proporção certamente passou por alguma diminuição, né, com a destruição de empresas estatais em países importantes, como a Líbia e o Iraque, países que passaram por guerras. Vamos falar sobre essas guerras na nossa aula sobre o Oriente Médio, né, e pela expansão do setor privado na área petrolífera em vários países do mundo, como o México e um pouco mais recentemente no Brasil. As NOCs, elas têm uma presença decisiva, né, no cenário petrolífero global, no mercado. Alguns chamam as NOCs de as novas sete irmãs. É claro que essa comparação com as sete irmãs ela é bastante limitada. As NOCs, evidentemente, não formam um cartel. Ao contrário, quando a gente está falando das empresas estatais de petróleo e gás, estamos falando de um universo extremamente heterogêneo. Não existe uma linha de conduta comum entre essas empresas e não existem interesses comuns que alinhavem, né, de alguma forma os interesses delas todas, né? Mas para concretizar um pouco do que nós estamos falando, né, vou mencionar algumas aqui, vocês possivelmente vão se lembrar de algumas outras. A maior de todas, a Saudi Aramco, da Arábia Saudita, né, a companhia estatal iraniana NIOC, National Iranian Oil Company, né, a PDVSA, Petróleos de Venezuela, Sociedade Anônima, as empresas russas, especialmente a Gazprom e a Rosneft, né, a empresa da Malásia, Petronas, né, uma empresa de país do norte global, que antigamente se chamava Primeiro Mundo, que ainda está sob controle estatal, é a da Noruega, é a Equinor, antiga Statoil, atualmente uma companhia de economia mista. A Pemex, mexicana, as empresas chinesas, as grandes operadoras, grandes empresas de prospecção, exploração, produção de petróleo, que operam no mundo inteiro, empresas da China, né, são três grandes, a Sinopec, a CNOOC, CNOOC é a sigla, e a PetroChina, ou China. São todas empresas de economia mista, porém sob o controle do Estado chinês. Bom, e a Petrobras, que eu já mencionei aqui. Então, isso só para dar aqui alguns exemplos para vocês. É preciso, quando a gente olha mais de perto para essas empresas, a gente notar as imensas diferenças que existem entre elas, a parte o fato de que são todas de controle estatal. Uma primeira diferença básica é aquela que separa, de um lado, as NOCs de países exportadores de petróleo, ou seja, as NOCs do Oriente Médio, todas elas, as NOCs dos países latino-americanos, pelo menos as mais significativas, como do Brasil, da Argentina, da Venezuela, do México, da Bolívia. Então, de um lado, essas NOCs que atuam pela lógica da defesa dos interesses de países donos de reservas de petróleo, que produzem petróleo e exportam, são exportadores líquidos de petróleo. Esses interesses são bastante diferentes dos países consumidores, importadores líquidos de petróleo, especialmente os países do norte global, né, países do centro do sistema capitalista, né, que em alguns casos já tiveram ou ainda têm
né, empresas estatais de petróleo. Essa é uma primeira diferença. Né? Mais adiante eu vou falar sobre como que essa diferença se concretiza. Né? Uma outra diferença, que eu já mencionei, é entre as NOCs puramente estatais e as NOCs de propriedade mista. Né? Aquelas que são puramente estatais, né, elas vão ter um peso maior, né, dos interesses do governo, que é quem fala em nome do Estado, né, ali presentes. Né? As empresas de propriedade mista, elas vão procurar combinar os interesses do Estado, controlador, né, e também os interesses dos acionistas privados. Ela vai aplicar um misto de critérios estatais e critérios do chamado mercado. E uma terceira diferenciação que eu quero fazer aqui é aquela que se dá dentro do próprio grupo dos países exportadores de petróleo, né? Boa parte desses países representados na OPEP, né? Mas nem todos os exportadores de petróleo são iguais, né? Do ponto de vista da lógica da sua conduta, né? No mercado global de petróleo, né? E na sua conduta voltada para as questões internas. A diferença é entre, de um lado, aqueles países que têm um baixo consumo interno de combustíveis e uma alta renda. Né? Países exportadores ricos, embora situados, né, teoricamente na periferia do sistema capitalista, no sul global. O caso dos Emirados Árabes Unidos, o caso do Catar, que estão entre os países de maior renda per capita do mundo e que são exportadores de petróleo. Esses países, eles não precisam se preocupar, os seus governantes não precisam se preocupar muito com o atendimento às necessidades da sua população, não tem graves problemas sociais a resolver, né? Não sofrem pressões internas, né, que se refletem na gestão ou governança dos negócios do petróleo. Bastante diferente é a situação daqueles países que têm um alto consumo interno de derivados de petróleo, né, que têm altas populações, né, e que têm problemas sociais e problemas de baixo desenvolvimento pendentes. Né. O caso do Irã, o caso da Venezuela, o caso do México, o caso da Nigéria e muitos outros países. Esses países, eles vão ter um interesse muito forte na maximização da renda petroleira, garantir que o Estado se aproprie ao máximo da renda petroleira para que essa renda possa ser utilizada para, teoricamente, né, enfrentar os graves problemas internos que esses países têm do ponto de vista do insuficiente desenvolvimento econômico e social. Então, isso explica, inclusive, em parte, né, muitas das divergências ali presentes, né, na atuação da OPEP, no plano interno da definição das políticas da OPEP. Quais são os objetivos das NOCs? Eu vou me concentrar aqui nos objetivos das NOCs dos países exportadores de petróleo, né, países do sul global, países daquilo que durante muito tempo se chamou de terceiro mundo, né, ou países em desenvolvimento, para utilizar a linguagem diplomática dos organismos da ONU. Um primeiro objetivo, e esse é comum a todas as NOCs, sejam de países ricos ou pobres, sejam de países consumidores ou exportadores, é garantir a segurança energética, ou seja, garantir o abastecimento apropriado de combustíveis à economia nacional, incluindo aí na economia nacional a defesa nacional. Quer dizer, isso é algo que unifica, né, as NOCs
do mundo inteiro, garantir a segurança energética, né, enfim, pelos meios ao alcance, né, de cada um desses estados. Né. Além desse objetivo, aí vão surgir diferenciações. Eu vou me concentrar aqui, conforme eu disse, né, nas NOCs dos países periféricos e semiperiféricos, países do sul global. Essas NOCs do sul global, elas têm em comum a meta da máxima apropriação estatal da renda petroleira. Elas partem do princípio de que, para um país exportador de petróleo, né, um país, né, e em geral esse é o caso, cujo eixo da sua economia, cuja base principal, né, da sua economia, né, da receita fiscal do Estado, é a exportação de petróleo e gás, evidentemente, né, pelo menos é o que indica a pura lógica, evidentemente, para um país, né, nessas condições, um país, sobretudo esses países que são chamados de petroestados, né, aqueles países em que mais de 50% da arrecadação fiscal vem do petróleo e do gás, para eles, né, é muito melhor arrecadar completamente a riqueza gerada pela produção de petróleo do que se limitar a cobrar impostos e royalties, né, diferentes taxas, diferentes cobranças que existem das empresas transnacionais, né, que operam nesses países. Então, por que não cuidar diretamente desse negócio? Né, por que não recolher diretamente os ovos daquela galinha dos ovos de ouro, que é como, né, a produção de petróleo e gás é encarada nesses países. Então, há esse objetivo da máxima apropriação estatal da renda petroleira. E aqueles países, né, países com menor grau de desenvolvimento tecnológico e menor capacidade de gestão, menor capacidade empresarial, né, países que não têm condição de explorar o seu próprio petróleo e gás por si mesmos, então tem que chamar empresas estrangeiras para fazer isso. Esses países também têm as suas NOCs. Essas NOCs vão representar o Estado nos consórcios, nas parcerias, nas joint ventures que são feitas entre o Estado e as empresas estrangeiras, né, que exploram petróleo e gás nesses países. Um caso clássico da Sonangol, né, Angola tem uma NOC, uma empresa estatal de petróleo. Essa Sonangol, ela explora muito pouco petróleo por si mesma. O seu papel mais relevante, né, é de representar o Estado angolano vis-à-vis as empresas estrangeiras. Há outros objetivos particularmente as NOCs, há informações sobre o setor. Quando o negócio global da exploração de petróleo apenas da parte de engenharia da exploração do petróleo, mas também da parte administrativa, da parte contábil, da parte comercial, da parte jurídica, né? Eram as únicas empresas que sabiam como construir os contratos, como construir os acordos comerciais, né? Como controlar esse processo produtivo e também o comércio, né, de petróleo. Né? E os estados, né, que recebiam uma parte importantíssima da sua renda na cobrança de impostos e royalties aplicados sobre essa produção,
né, e sobre a comercialização dessa produção, esses estados tinham que comer da mão das multinacionais, porque eles não tinham como ter as informações preciosas, né, para poder supervisionar, controlar esse negócio. Então, um dos objetivos da criação das NOCs é justamente esses. Na hora que os próprios estados entram como atores nesse negócio, né, aí eles têm acesso às informações que eles necessitam, né, para exercer com mais eficácia seu papel de controle desses empreendimentos. Outro objetivo das NOCs, um objetivo muito polêmico, a gente vai tratar disso quando formos falar do Brasil, da Petrobras e particularmente do pré-sal, é o objetivo de não apenas arrecadar o máximo de dinheiro possível, mas o de utilizar o próprio empreendimento petroleiro como alavanca para o desenvolvimento nacional. Ou seja, utilizar, né, ali esse grande empreendimento econômico que mobiliza tantos recursos, né, que precisa de uma estrutura, né, tão grande, então utilizar, né, utilizar a indústria do petróleo, né, como um meio de ativar outros setores na economia, né, e de impulsionar o desenvolvimento também tecnológico e também social desses países. Isso tem muito a ver com as políticas de conteúdo local ou conteúdo nacional, garantir que a empresa que está explorando o petróleo, que ela compra no próprio país o máximo de bens e de serviços. Em países com baixo grau de desenvolvimento tecnológico, né, essas questões não têm tanta importância assim, porque esses países vão ter uma capacidade muito pequena de fornecer componentes, equipamentos, máquinas, né, em muitos casos plataformas de petróleo, navios, etc., né, sondas, para a indústria petroleira. Esse material vai ter que ser todo importado, né? Porém, outros países que conseguem atingir certos níveis de industrialização, particularmente na América Latina, o caso mais notório é justamente o nosso, do Brasil, né? Faz muita diferença se as compras, né, feitas pela empresa que está explorando o petróleo são feitas no próprio país ou são feitas no exterior. Do mesmo modo, a contratação de mão de obra. A indústria do petróleo ela requer um trabalho altamente especializado, né? Operários muito qualificados, técnicos de alto nível, engenheiros nas mais diversas especialidades, né? Executivos, advogados, né? De algumas décadas para cá, especialistas em tecnologia da informação, né, informática, robótica e tantas outras coisas, né, algo que acompanha, né, o desenvolvimento, a expansão da indústria petrolífera, né, ao longo da história, é a pressão dos países exportadores para que as empresas que estão explorando o petróleo contratem mais e mais profissionais, especialmente profissionais de níveis mais elevados de qualificação do próprio país, né, do próprio país onde estão situadas as reservas. Então, esse é um outro objetivo das NOCs, impulsionar o desenvolvimento. Outro objetivo, né, algo que está muito presente na política interna brasileira dos últimos 10 anos, pelo menos, é a atuação das NOCs, no nosso caso da Petrobras, como agente de metas do Estado que não tem nada a ver especificamente com a indústria do petróleo, metas de caráter macroeconômico, particularmente metas relacionadas com preços, com inflação. Então, no Brasil, assim como em muitos outros países do mundo, a empresa nacional de petróleo, ela atua no mercado interno
com o objetivo de manter baixos os preços dos derivados de petróleo e do gás, desde o gás de cozinha, a gasolina, o diesel, o querosene de aviação e tantos outros derivados, que são comercializados internamente pela empresa estatal de petróleo, comercializados internamente a preços mais baixos do que os preços cobrados no mercado internacional. Do ponto de vista puramente comercial, isso não faz o menor sentido. Porém, do ponto de vista da gestão econômica de um país, isso faz o máximo sentido, tanto do ponto de vista social, de reduzir o custo de vida, dar às populações mais carentes um acesso mais barato à energia, especialmente a energia usada nos transportes e o gás de cozinha, como também as empresas nacionais, que ao pagarem menos pela energia do que pagariam se fossem aplicados preços internacionais, essas empresas conseguem reduzir o seu custo de produção, o que aumenta a sua competitividade em relação às empresas estrangeiras, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Outra meta, outro objetivo clássico das NOCs é atuar como agente direto na redistribuição da riqueza dentro da sociedade. Isso ocorre sobretudo em países que não conseguiram construir uma estrutura de proteção social eficaz como aquelas que foram construídas em países do norte, sobretudo na Europa Ocidental, no Japão. Então, no caso da Venezuela, por exemplo, quando se resolve, durante o governo do Chávez, que a prioridade do Estado era destinar o grosso da renda petroleira venezuelana para atender a demandas sociais, demandas por educação, por saúde, por saneamento básico, por aposentadoria e tantas outras necessidades que não vinham sendo atendidas pelos governos anteriores, a percepção do governo venezuelano, no regime chavista, foi de que era necessário agilizar esse processo, que o Estado venezuelano não estava equipado para fazer de uma forma eficiente essa transferência de recursos. Então, a PDVSA, empresa estatal de petróleo venezuelano, ela passou a atuar diretamente no financiamento de uma imensa quantidade de empreendimentos sociais na Venezuela, financiando diretamente programas de saúde, programas de moradia, como a Missão Vivienda, enfim. Então, há esse papel da atuação da empresa estatal de petróleo em políticas sociais. No Brasil, a gente teve isso até alguns anos atrás, numa escala muito menor, o patrocínio do esporte brasileiro pela Petrobras, o patrocínio do cinema brasileiro também pela Petrobras e tantas outras coisas, ali são tarefas que teoricamente não competiriam a uma empresa petrolífera, não fazem parte do core business dessa empresa, mas ocorreu na prática de uma forma bastante satisfatória, pelo menos nesses dois casos que eu mencionei. Não haveria esporte brasileiro olímpico, não haveria esporte brasileiro fora do futebol se não fosse a atuação da Petrobras nessas últimas décadas. O mesmo posso dizer sobre o cinema brasileiro. E, por fim, um objetivo de ordem político, de política externa das NOCs, é agir como instrumentos diplomáticos, como agentes da expansão da influência de um determinado país na cena global. Por exemplo, a aliança que a China
e a Rússia têm consolidado nesses últimos anos, né, ela tem como uma das suas manifestações mais concretas os gasodutos e oleodutos, né, que estão sendo construídos para transportar petróleo e gás russo para a China. Da mesma forma, a China, como o maior importador de petróleo do mundo, ela procura administrar a sua carteira de fornecedores movida não apenas por critérios comerciais, né, simplesmente do custo-benefício, né, de cada contrato, de cada país com o qual a China se relaciona, mas em alguns casos os chineses fazem questão, por exemplo, de continuar importando petróleo iraniano, apesar das sanções dos Estados Unidos, ou petróleo venezuelano, como uma forma de consolidar os laços políticos entre os países. Então são transações comerciais que transcendem, né, a esfera puramente econômica. Vamos seguir aqui. Me perdi aqui um pouquinho. Como foi que surgiram as NOCs? Curiosamente, né, as NOCs não são uma invenção dos países periféricos, dos países do sul global. As NOCs surgiram originalmente em países do centro do sistema capitalista internacional. A primeira NOC operante surgiu na Inglaterra. Esse texto do Banco Mundial, ele fala de uma NOC no Império Austro-Húngaro, mas em muitos livros de história do petróleo que eu já li, a primeira referência, e certamente não deve ter ali se realizado essa NOC austríaca. A primeira NOC mesmo, né, que vai ter relevância, né, no cenário petrolífero global, é a Anglo-Persian, a APOC, Anglo-Persian Oil Company, criada na Inglaterra, né, ou seja, no Reino Unido, em 1915, para gerir as reservas de petróleo existentes no Irã e até então exploradas por atores privados. O governo britânico comprou a maioria das ações da NOC por uma questão de segurança nacional, para garantir o abastecimento das Forças Armadas Britânicas, especialmente da Marinha Britânica, justamente naquele momento que a gente já viu em outras aulas, em que o Reino Unido, né, a partir de uma decisão, né, de Winston Churchill, que comandava o almirantado britânico na época, né, de substituir o carvão pelo petróleo como combustível dos navios da Real Armada Britânica. Em seguida, outros países da Europa criam também as suas empresas nacionais de petróleo com o objetivo de garantir o abastecimento interno e de buscar reservas em regiões, né, na parte colonial, semicolonial e dependente da economia mundial. Então, empresa estatal de petróleo como a empresa francesa Compagnie Française de Pétrole, a CFP, que é de onde se originam outras empresas privadas e estatais ao longo do século XX, né, e digamos assim, essa CFP é a avó da Total, já privatizada, mas que foi no passado uma empresa estatal francesa de petróleo. Outros países da Europa vão fazer o mesmo. A Itália vai criar a GIP, né? Os espanhóis vão criar a Repsol, né? Então todas elas são empresas voltadas para a segurança energética dos seus países e, em alguns casos, como dessa companhia francesa estatal, né, também de garantir ali o quinhão da França, né, nesse grande empreendimento predatório que foi o controle
do petróleo do mundo na primeira metade do século XX por empresas de países do centro do sistema capitalista. Nos países periféricos, as NOCs vão surgir com uma outra perspectiva, também a segurança energética, mas com muito destaque, com muita ênfase, um papel de resistência das sociedades e dos estados, desses países que já foram colônia em algum dia e que já tinham deixado ou estavam recém deixando de ser colônias. As NOCs para esses países vão cumprir um papel muito importante de afirmação da soberania nacional sobre os seus recursos naturais, especialmente aqueles recursos estratégicos, aqueles recursos de alto valor, como o caso do petróleo, e decisivos para a sobrevivência econômica desses países e para qualquer projeto de futuro, qualquer projeto de desenvolvimento. Então, nos países do Oriente Médio, nos países da América Latina, principalmente essas duas regiões, as NOCs vão surgir como símbolos de uma postura nacionalista, anti-imperialista, como símbolos de defesa da soberania nacional. Essa palavra de ordem que nós conhecemos tão bem, o petróleo é nosso, ela está presente com pequenas variações em grande parte dos países da periferia do mundo, do que hoje nós chamamos de sul global. As NOCs, elas surgem, no sul global na primeira metade do século, ainda de uma forma tímida. A primeira empresa estatal de petróleo na América Latina, ela foi fundada em 1922 na Argentina, é a Yacimientos Petrolíferos Fiscales, a YPF, que existe até hoje, tem uma história bastante conturbada, porque ela surgiu e se consolidou como uma empresa estatal, foi privatizada na década de 90 e depois foi reestatizada na década de 2010. E uma outra NOC importante que surge no Sul é a Pemex, Petróleos Mexicanos, sociedade anônima, que existe até hoje, é a maior empresa do México, assim como a YPF é a maior empresa da Argentina. Essas empresas elas surgem em contextos diferentes. Na Argentina, a YPF foi fundada para garantir a presença estatal no negócio do petróleo, sem prejuízo da presença de empresas estrangeiras explorando petróleo em território argentino. Uma empresa que, historicamente, sempre conviveu com atores estrangeiros na Argentina. Já a Pemex nasce numa situação de conflito, de uma nacionalização conflituosa do petróleo. Quem assistiu os documentários, viu ali, tem alguns momentos que falam sobre o nacionalismo petroleiro no México, e a criação da Pemex foi acompanhada pelo monopólio estatal do petróleo. Monopólio que só foi rompido recentemente, agora no século XXI, como parte das políticas neoliberais de vários governos mexicanos. As NOCs surgem na primeira metade do século XX, não estou falando aqui da União Soviética, evidentemente, como todas as empresas existentes no antigo Império Russo foram nacionalizadas, as empresas de petróleo estrangeiras, que eram todas estrangeiras, principalmente da Shell, foram igualmente nacionalizadas. Então também são empresas nacionais de petróleo, no que veio a se chamar de União Soviética, porém empresas que operavam num contexto completamente diverso daquele vigente no resto do mundo, no mundo regido pelo capitalismo. É no pós-Segunda Guerra Mundial, que as empresas estatais vão ter a sua grande expansão,
associadas ao avanço do nacionalismo petroleiro dentro do contexto do pós-guerra, da descolonização, né, da busca de afirmação da soberania nacional por países da Ásia, da África, do Oriente Médio e da América Latina. Nesse contexto surge essa empresa que eu já mencionei, a empresa estatal iraniana NIOC, National Iranian Oil Company, em 1951, né, no bojo daquele conflito colossal entre o Estado iraniano, comandado pelo primeiro-ministro Mossadegh, contra os Estados Unidos, o Reino Unido, principalmente o Reino Unido e as suas empresas petroleiras, conflito no qual a Anglo-Persian é expulsa do Irã, né, e todas as reservas, por um breve momento, por um período de 3 anos, ficou nas mãos da NIOC. Como sabemos, o Irã foi derrotado nesse processo, Mossadegh foi deposto, criou-se uma ditadura pró-Estados Unidos no Irã, com o Shah, ou seja, o monarca, no comando, né? As reservas de petróleo do Irã foram devolvidas, no caso não mais apenas aos ingleses, mas também entregues a empresas dos Estados Unidos que entraram no Irã, mas, dado interessante, essa empresa estatal iraniana não foi fechada. Ela continuou existindo e mais tarde veio a ter um papel muito importante, né, no cenário petrolífero do mundo, né, da OPEP. Nesse mesmo período, foi fundada no Brasil a Petrobras, que a gente vai comentar depois numa aula específica. A expansão das NOCs ela ganha um impulso decisivo, né, após a criação da OPEP e, sobretudo, naquele momento de máxima afirmação da OPEP no cenário internacional, foi o choque do petróleo e o período que se segue, né, imediatamente posterior ao choque do petróleo, quando há uma onda de nacionalizações, né, que vai abarcar a quase totalidade dos países exportadores de petróleo. Em todos eles, no Oriente Médio inteiro, em outras partes do mundo, como a Venezuela, né, as empresas estrangeiras abandonam, né, as reservas que elas controlavam, em alguns casos de uma forma muito conflituosa, em outros casos de uma forma cordial, né, negociada, porque a presença dela se tornou insustentável nesses países, né. Então, aí é o momento em que ocorre, né, essa grande mudança, né, no cenário petroleiro mundial, né. Um dado que está nesse texto do Banco Mundial, né, ele dá conta de que em 1963, 9% da produção mundial de petróleo, apenas 9% estavam em mãos de empresas estatais. Pouco mais de 20 anos depois, em 1975, a participação de empresas estatais na produção mundial de petróleo havia saltado para 62% e continuou crescendo ainda por um certo tempo. No entanto, né, ocorre uma mudança muito importante nos anos 80. Né? Há uma virada da maré, né, na economia mundial, né, nas ideias, né, nas percepções que vão orientar a conduta dos governos no mundo inteiro. É uma mudança econômica, política e ideológica, em grande parte ideológica, com o ascenso das políticas neoliberais. As políticas neoliberais, elas incluem, como é notório, amplamente sabido, incluem a diminuição da participação do Estado na economia e a privatização de empresas estatais de todos os tipos, o que inclui, obviamente, o petróleo. Essa onda neoliberal ela é acompanhada por um ciclo longo de preços baixos do petróleo,
a partir de 1983, 84, 85. 85 acontece o chamado contra-choque do petróleo, os preços despencam e permaneceriam baixos pelos próximos 15 anos. Ou seja, a desvalorização, né, do petróleo como ativo, das reservas petrolíferas como patrimônio estatal, juntamente com a onda privatizante, né, do neoliberalismo, né, vai levar à destruição de várias... Destruição no sentido de que deixam de ser estatais. As empresas continuaram existindo na sua forma privada, em vários lugares do mundo. A própria dissolução da União Soviética, né, o final da Guerra Fria, com a vitória dos Estados Unidos, né, no plano global, a afirmação do capitalismo na época como o fim da história, né, como a única forma possível de se organizar a economia, tudo isso vai reforçar, né, o enfraquecimento e, em muitos casos, a privatização de empresas estatais. Então, nos países do centro do sistema, né, quase todas as estatais existentes se tornam empresas privadas, né? Aquela antiga Anglo-Persian, que depois se chamou British Petroleum, a BP, que existe até hoje, é uma das grandes, se torna uma empresa privada, assim como a Total francesa, como a Eni italiana, como a Repsol espanhola, né? E na periferia, no sul global, ocorrem fortes pressões também pela privatização. A YPF, conforme eu já disse, foi privatizada nos anos 90, a Petrobras sofreu uma forte pressão pela sua privatização, acabou se tornando uma empresa de economia mista, que é o que ela é ainda hoje, né? A Pemex, a PDVSA sofrem pressões também para serem privatizadas, e mesmo em alguns casos, né, NOCs que permanecem nessa condição de NOCs, elas... embora permaneçam em mãos estatais, elas se privatizam também do ponto de vista dos seus métodos de gestão e das suas concepções. Elas adotam políticas de governança, políticas de gestão nos mesmos moldes das empresas privadas, né, ainda que permaneçam de propriedade estatal. É o caso da Petronas na Malásia e de várias outras. Mas a história não termina aí, né? Na virada do milênio, a partir de 2000, ocorrem novas mudanças, né, relacionadas com um novo ciclo de alta dos preços, né? Se vocês olham, a gente vai trabalhar com isso numa aula mais adiante, o gráfico da evolução dos preços do petróleo nos últimos 50, 60 anos parece uma montanha russa, com altas subidas e altas descidas na cotação do preço do barril de petróleo. Então, há um ciclo de alta dos preços, né, a partir do início de 2000, que acompanha a alta das commodities de um modo geral, não foi só o petróleo que se valorizou, e é um período também já de descrédito das políticas neoliberais. O neoliberalismo, ele continua existindo, ele continua hegemônico, mas ele já não tem mais o mesmo poder de convencimento que ele tinha no início, na década de 90, como ele surge como uma grande novidade, né, quando ele surge como a fórmula mágica, né, da salvação econômica, tanto para os países ricos quanto aos países pobres. Os resultados das políticas neoliberais, eles são decepcionantes, sobretudo do ponto de vista das condições de vida das populações atingidas, né, também a estagnação econômica, né, a dificuldade de crescimento, né, dos países com políticas neoliberais. Tudo isso tira, né, aquele poder de persuasão que o neoliberalismo tinha no seu início, quando ele era representado pela Margaret Thatcher e pelo Ronald Reagan. Então, a partir dos anos 2000, nesse novo cenário, é um cenário que também, né, inclui algumas mudanças políticas importantes, sobretudo na Rússia, com a afirmação do Putin no poder, aplicando políticas nacionalistas. Nesse período ocorre, então, uma retomada do nacionalismo de recursos em várias regiões produtoras,
né, como eu já citei, na Rússia, né, onde o Estado retoma o controle do setor de energia, né, do petróleo e do gás, né, recuperando a propriedade estatal sobre as principais empresas, né, sem eliminar totalmente a participação privada. As empresas russas são todas empresas mistas, né, com um convívio entre capital estatal, o Estado controla essas empresas, mas há também acionistas privados e há também empresas transnacionais implantadas na Rússia. Vamos falar sobre isso numa outra aula. Porém, as políticas neoliberais, elas persistem no mundo, né, apesar dessa reviravolta, dessa volta, né, essa revalorização, digamos assim, né, das empresas estatais. As políticas neoliberais continuam sendo aplicadas, e inclusive, né, muitas NOCs elas vão se tornando estatais somente no nome, porque passam a agir, né, por uma lógica totalmente privada, né. É importante mencionar aqui, né, e a gente discutir problemas típicos das NOCs, problemas que costumam ser muito invocados quando essas NOCs sofrem ataques sobretudo de, enfim, defensores de políticas liberais. O documento que vocês têm acesso do Banco Mundial é muito enfático nesse ponto, né, os problemas, as deficiências das NOCs, né, independentemente, né, da avaliação que a gente possa fazer sobre as políticas liberais do Banco Mundial, né, é preciso reconhecer que esses problemas são reais, né, os problemas são reais e que refletem as deficiências dos próprios estados nacionais aos quais essas empresas são vinculadas. Quais são esses problemas? A instrumentalização política, apadrinhamento, né, ou seja, nomeação de diretores, né, de presidente, de pessoas em cargos importantes nessas empresas, por critérios clientelísticos, né, vinculados ao interesse do governo de plantão. Os critérios políticos para tomadas de decisões, né, então, aonde os investimentos dessas empresas vão se situar, né, muitas vezes esses critérios não seguem uma lógica puramente econômica. Isso é uma questão complexa, porque se a gente analisa, por exemplo, no caso do Brasil, né, no período em que estavam no governo o Lula, né, e depois a presidenta Dilma, se planejou a instalação de refinarias de petróleo em estados do Nordeste, no Maranhão, no Ceará, em que a lógica puramente comercial, né, não indicaria esses lugares como os mais rentáveis para a implantação de refinarias, né. No entanto, decidiu-se construir essas refinarias lá, né, para que essas empresas, essas instalações da Petrobras, tivessem um papel, né, de fomento ao desenvolvimento, né, nessas partes do país. Então, essa instrumentalização política, ela tem dois lados, né. É importante também dizer aqui que esses problemas das NOCs, eles acontecem em alguns casos, em outros não. Não se pode generalizar, né, uma crítica às NOCs a partir de problemas que ocorrem em alguns casos e não os outros. O próprio texto do Banco Mundial faz essa ressalva, que é bastante importante. Outro problema típico das NOCs, então quando eu falo problemas típicos, não quer dizer que eles aconteçam em todos os casos. O empreguismo, né? No caso da Petrobras isso nunca aconteceu, mas em vários outros países do mundo, sim, né? Essas empresas, né, elas passam a ter um corpo de empregados gigantesco, muito maior do que o necessário, né? Isso ocorre, né, para atender a interesses políticos dos sucessivos governos,
né, prejudicando a eficiência e a rentabilidade dessas empresas. Um outro fator bastante frequente nas NOCs é a falta de eficiência. Essas empresas elas não estão submetidas à concorrência. Elas têm ali, elas têm o seu papel garantido, pelo Estado. Muitas vezes elas têm o monopólio da exploração do petróleo naqueles países. Elas não concorrem no mercado internacional, também não concorrem com outras empresas. Então, pela ausência de concorrência, elas passam a ter um incentivo bastante baixo à inovação e à eficiência. Mais uma vez, conforme eu disse, isso se aplica em alguns casos e não em outros. A Petrobras, no período em que ela era 100% estatal, ela ainda assim atingiu níveis altíssimos de eficiência na exploração de petróleo, particularmente do petróleo offshore, petróleo na plataforma marítima continental brasileira, a partir das políticas de Estado que priorizavam, esses investimentos. Então, essa crítica à ineficiência não se aplica à Petrobras. Outro problema que acontece em muitos casos é o desinvestimento. Essas empresas elas são vistas pelo governo, representante do Estado, operador do Estado, são vistas pelo governo como um grande arrecadador de recursos, uma grande fonte ou até a principal fonte de receita. E o Estado acaba, digamos assim, exagerando na apropriação da renda petroleira obtida por essas empresas, num tal ponto que prejudica a capacidade dessas empresas reinvestirem uma parte dos seus lucros na modernização do seu aparato produtivo, no desenvolvimento ou na incorporação de novas tecnologias. Então essas empresas elas vão sendo sucateadas pelo Estado, que não dá a elas as condições de se manterem eficientes. E, além disso, claro, os riscos de corrupção. Aí estamos falando de um problema sistêmico, do aparato estatal de grande parte dos países do mundo, inclusive no sul global. Por outro lado, eu termino por aqui, apesar da existência desses problemas, em algumas NOCs mais do que em outras, ainda assim eles não são suficientes para que se chegue a uma sentença condenatória das NOCs como algo desfuncional, algo que deva ser eliminado, como pregam os arautos do liberalismo. Ao contrário, nos países do sul global, especialmente, é inconcebível uma defesa dos interesses nacionais daqueles países produtores e exportadores de petróleo. É inconcebível a defesa dos interesses nacionais sem uma empresa estatal, sem uma empresa estatal que cumpra certas funções estratégicas nesse setor. Esse assunto vai ser tema de debate em várias das nossas aulas, vai ser tratado em boa parte da literatura que eu estou disponibilizando gradualmente a vocês, mas era importante essa aula para a gente ter um olhar mais detido, mais específico sobre as empresas estatais de energia. Ok? Então, eu paro por aqui, deixo um abraço a todos vocês.